Boa noite a todos. Boa noite, pastor. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. A gente quer começar se dirigindo a Deus em oração, então. Eu vou fazer a oração hoje. Então, falemos com Deus em oração. Querido Pai Celestial, te agradecemos por esse dia abençoado que vai findando. Agradecemos pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para aprendermos e falarmos sobre a tua santa palavra. Pedimos que abençoe e proteja todos que estão aqui e também aqueles que, por algum motivo, não puderam estar presentes. Em nome de Jesus, nosso Salvador, é que oramos. Amém. Bom, vou passar a palavra para o pastor. Se ele... Quando ele voltar. Pois é, sumiu. Não sei se... Cara, não sei se tem alguém novo aqui, Alisson. Acho que não, todos já participaram alguma vez, né? Talvez só o Carioca aqui esteja entrando pela primeira vez. O nome Não, o beleza. Luiz, que eu não lembro dele aqui. A Luísa, acho que é a primeira vez, né? E também o Lucas Dreves, eu acho. Não sei se ele participou antes. Eu sei que ele é da UGPEL, eu acho. Acho que ele já entrou também. Não, só dizer a todos bem-vindos, né? E falar da questão da democracia. Levanta a sua mão ali, ou abre o microfone e sai falando, tá? E quando a gente convida um pastor, no caso hoje, pastor e professor, né? O Fukui, a gente não está esperando só uma palestra, mas a gente quer interagir também. Então, fiquem bem à vontade para levantar a mão, assim como é na aula, né, professor? Então, desde já a gente pede que Deus nos abençoe, dê sabedoria e discernimento para cada um de nós, e passa a palavra para o senhor, professor, e a gente vai trocando ideia, vai trocando figurinha, pelo menos nessa uma hora e meia que a gente tem pela frente. Muito bem, então temos aí 18 pessoas, pelo que eu estou vendo aqui, todos jovens, né? Parabéns aí pelo projeto, né? Quem é os idealizadores, acho que é o Christian e o Alisson, né? É bem importante aí ter um canal de ensino doutrinário, bíblico, né? Tem questão difícil, né? Para a gente começar a falar de escatologia, temos que tentar delimitar o tema. Escatologia tem dois sentidos na nossa sociedade, né? Um sentido bastante comum é quando a gente fala uma piada escatológica, né? Uma piada escatológica seria uma piada que fala de coisas sujas, tá? Então, porque escatom também pode ser, né? Escatologia também pode ser falar ou discurso daquilo que é sujo, né? Mas escatom também é o fim, coisas do fim, né? É o escatom, então final. Então, escatologia é falar sobre o fim do mundo. Só que para falar de fim do mundo, antes da gente entrar no texto bíblico, eu até quero fazer uma pergunta para vocês, né? E quando que a vida eterna começa? Quando a gente... eu ia dizer quando a gente nasce, mas não sei se não é antes, inclusive, do nascimento. Porque se é eterno, é eterno. Não acredito que seja depois da morte. O Alisson está correto, né? Querendo ou não, todos têm uma vida eterna. A diferença é aonde nós vamos passar a maior parte da eternidade. Quando a gente fala vida eterna, no sentido assim de igreja, né? De estar salvo, né? Ou de ir para o... Enfim, né? Não a vida eterna, assim, a vida que nunca termina. Quando a gente canta no hino, né? Vida eterna terei. Quando que começa a vida eterna? Aí tem a ver com escatologia. O que vocês poderiam me dizer? Não tem certo e errado, só para assim... eu faço as perguntas mais para ver o que eu vou ter que abordar, porque o tema é muito gigantesco, né? Então eu vou abordar aquilo que talvez eu veja assim, que olha, talvez falta aqui uma pegada maior nesse ou naquele assunto. Então fiquem à vontade aí para responder o que vocês pensam. Talvez com relação ao batismo? Isso, né? A vida eterna, na verdade, ela começa no batismo.
não na morte. Né? Ninguém precisa morrer para ir para a vida eterna. Ou ninguém precisa esperar a volta de Cristo para ter a vida eterna. Então, por que eu digo isso, gente? Porque escatologia é um assunto secundário, uma doutrina secundária. Ela não é uma doutrina realmente importante no sentido... Ela é importante porque ela é bíblica. Mas para a vida cristã ela não é fundamental. O mais importante a gente já tem, que é o batismo. A escatologia é um, digamos assim, o que você tem que saber de escatologia é que Cristo vai voltar e vai ressuscitar os mortos. Né? E vai levar, pode deixar lá na pia. E vai levar aqueles que creem para Nova Jerusalém. Aí entra uma série de diferenças teológicas, doutrinárias. Tem igreja que fala em arrebatamento, em um monte de detalhe. E, na verdade, se a gente é arrebatado, se é 1000 anos ou não é, o importante é que nós estamos com Cristo a partir do batismo. O que eu quero dizer com isso? Por que é importante frisar isso? Porque, assim, na sua vida cristã, você deve se preocupar mais com aquilo que a Bíblia se preocupa. Não é à toa que o último livro da Bíblia, os confessores, ou enfim, os apóstolos, colocaram Apocalipse. No sentido de que é melhor você se preocupar com os evangelhos, com as epístolas. A escatologia não é tão importante no sentido da vida cristã do dia a dia. Mais importante você já tem, que é o batismo. Essa é a sua principal preocupação. Então, o que a gente vai falar hoje é um assunto assim que não vai fazer grande diferença na vida de vocês, no sentido de o que a gente vai debater aqui. A única coisa que faz sentido na vida de vocês cristã é saber que Cristo vai voltar. E aí isso, a gente poderia resumir isso tudo hoje, agora, assim, terminar aqui. Cristo vai voltar, quem crê vai para o céu. Quem crê vai para Nova Jerusalém, ponto. Tá ótimo, né? Crê nisso. Mas a Bíblia não fala só isso. A Bíblia dá outros detalhes que podem ser importantes. Assim, todos os detalhes bíblicos são importantes, mas eu quero dizer assim, na vida cristã, tem coisa na Bíblia que ela não se aplica, ela se aplica, mas assim, o que eu quero dizer mais ou menos assim, quando você perde o seu pai, ele morre, tudo aquilo que a Bíblia fala de consolo se torna ainda mais importante, entendeu? Quem nunca perdeu ninguém, o Salmo 23 tal, é importante, mas você não presta tanta atenção. Então, escatologia é a mesma coisa. Tem coisas na escatologia que, se a gente vive uma vida cristã tranquila, é batizado tal, é importante saber porque está na Bíblia, óbvio, né? Mas ela não se linka totalmente com a nossa vida de forma existencial. Agora, você falar de escatologia para um cristão perseguido na Síria é bem diferente. Detalhes de escatologia para um cristão perseguido na Síria são fundamentais. Por exemplo, de saber que os maus e os descrentes serão jogados no lago de fogo. Para um cristão perseguido faz diferença saber que nós temos um Deus vingador. Porque ele sabe que a injustiça que ele sofre por causa da fé não vai ficar em branco. Entendeu? Então, pode parecer estranho para nós, né? Porque a gente não vive a situação assim, né? Parece estranho falar... Nossa, a gente nem fala muito na igreja que Deus é um Deus vingador, né? A gente até acha que vingança é pecado. Não, vingança não é pecado porque é de Deus. Pecado é você pegar algo que é de Deus. Você se vingar é pecado, porque a vingança não é sua. A vingança é de Deus. Não é sua. Então, o pecado não está no fato em si de vingar uma injustiça. O ímpeto da vingança, né? De fazer justiça. O errado é você fazer aquilo que é de Deus. Não, mas a Bíblia fala, vingança é de Deus, está lá, né? Apóstolo Paulo. Então a gente não fala muito isso porque aqui no Brasil a gente não tem um dia a dia de tanta violência, perseguição e morte. A gente tem muita violência no Brasil, mas nada comparado ao que você vê numa guerra, ao que você viu no nazismo, vê na Síria. Agora, quem vive situações assim,
de extrema violência, é consolador saber que Deus está olhando para aquela injustiça da qual eu fui vítima. Que Deus, uma hora, né, se a pessoa não se arrepender, se a pessoa for condenada, ela vai ser, sim, castigada por esse Deus vingador. Então, vejam, né, para nós, a gente passa batido falar que Deus é um Deus vingador, ou de vingança. A gente, porque não se conecta à nossa realidade, mas para quem está na Síria, um cristão perseguido faz. Então, escatologia é mais ou menos assim. É bom a gente saber. Né? Talvez não faça muita diferença agora na sua vida, nesse momento, mas talvez lá na frente possa fazer. Né? Mas, de novo, se eu fosse escolher entre ter espaço no meu HD para uma palestra de batismo, Santa Ceia e Palavra e uma de escatologia, obviamente, sem sombra de dúvidas, que eu deleto a de escatologia e fico com batismo, Bíblia e Santa Ceia. Isso sim, independente da minha situação de vida, sempre se aplica a todo momento. Dúvidas? Alguém gostaria de falar algo? Então, deixa eu perguntar para vocês assim, alguém resume para mim aí como que vai ser essa volta de Cristo aí? Pode errar, não tem problema não. Não vou entregar para os pastores. Acho que... Não, eu ia indicar os guris que a recém saíram do preparatório, né? Estão fresquinhos, os dois ali. Quem que tá aí que era do preparatório? Vamos ver. Tem pessoal aí. O Daniel Lessa tá aí. Esse daí já é quase para o Jefferson. Tá? Tem bastante gente aí. Mas não precisa ser teólogo ou estudante, não. Fala aí. Alguém ia falar até. Pode falar. Eu ia falar. Esses tempos até o pastor, faz uns meses já, o pastor aqui da congregação fez um estudo sobre escatologia e vai ser um momento em que ninguém vai esperar, né, a segunda vinda de Jesus e os mortos ressuscitarão, né, mas com corpos perfeitos, né, aqueles que serão salvos e Jesus, então, vai julgar quem vai para o inferno e quem vai para o céu. E seremos também transformados. Muito bom. Aí a Luísa aí prestou atenção no estudo bíblico do pastor. Aí, parabéns, né? É isso aí, né? Assim, um roteiro básico é exatamente esse. Né? Tá, mas é tranquilo, né? Por que tem que estudar escatologia, então, se é uma doutrina tão tranquila, assim? Se debate batismo, tem que falar de batismo infantil, o que serve o batismo, Santa Ceia também, tem vários, né? Ali pontos para estudar. Agora, parece assim, escatologia algo simples, mas não é. Vamos pegar, por exemplo, vocês acham que o nosso corpo vai ser um corpo, digamos assim, parecido com esse que a gente tem? Ou é só um espírito mais glorificado? Assim? Que tipo de corpo é esse que você vai receber na ressurreição? Eu acho que a gente vai ter talvez a mesma aparência, mas vamos supor algumas deficiências que a gente tem ou que algumas pessoas tiveram, isso vai ser transformado. Tipo, até o nosso próprio pecado, entendeu? A questão da inveja, os pecados que a gente tem, o nosso olhar humano, né, como pecador. Isso, então a gente não vai ter pecado, isso é ótimo, né? Não vai ter inclinação ao pecado. Mas, assim, será que... Realmente não sei se a gente vai comer lá, mas será que o nosso corpo seria, vamos colocar assim, capaz de comer igual aqui? Tipo, a gente vai ter uma boca lá, vai ter um... O que vocês acham? O que a Bíblia fala, talvez, sobre isso? Bom, eu acho que sim. Eu acho que vai ser o mesmo corpo, porém, de algum modo que a gente não sabe, perfeito. Isso, né? Lembra, assim, na Bíblia onde que está isso? Jesus come com os discípulos. Né? Jesus parte o pão,
alguns vão dizer, não, mas ali não fala que ele colocou na boca e engoliu. Realmente, né? Fala que ele partiu o pão, fala que ele fez os peixes ali, chamou os discípulos para comer, né? Mas, assim, o indício é de que Jesus tinha um corpo material, assim, tanto é que Tomé encostou nesse corpo, né? Tomé colocou o dedo ali na ferida de Jesus. Então não era tipo um espírito materializado, não era corpo mesmo, né? O corpo que foi sepultado e se voltou à vida, tanto que ninguém achou nenhum corpo lá. Por que eu pergunto isso? Porque tem muito cristão que acha que na Nova Jerusalém a gente vai viver tipo uma alma, assim, né? Não vai ter um corpo de verdade. Não vai ser um fantasma, um espírito, apenas mas vai ser um corpo espiritual apenas, no sentido assim, não é nem um fantasma ali, mas também não é o corpo que a gente tem aqui de andar, de colocar um calçado, enfim, de pentear um cabelo, né? Algo diferente, tá? Meio platônico. Na verdade, não. Eu vou compartilhar alguns slides aqui, tá? Deixa eu só entrar aqui com uma outra conta, porque aí eu fico aqui no celular para compartilhar a tela. Mas eu queria que vocês colocassem aí no chat, né, alguma pergunta que vocês tenham para, como eu disse, o material é grande, então eu vou selecionar o que eu vou abordar. Deixa eu botar aqui o meu computador. Se alguém quiser falar, sua pergunta também. E quem tiver a Bíblia já pode abrir também em Mateus 24. E a gente vai utilizar. Daqui a pouco vai aparecer aí na tela de vocês. Já não está aparecendo. Está com algum problema aqui, mas... Enquanto vai aparecendo, né, gente? Primeira coisa, esse estudo, qualquer estudo de escatologia, o objetivo é um só: trazer consolo e não aguçar curiosidades. Trazer consolo para a vida das pessoas. Para isso tem o livro de Apocalipse, né? A questão aqui é do consolo de Deus para nós. Então, nunca estudem a Bíblia com uma ideia assim de mera especulação. Entende? A Bíblia não deve ser estudada nesse sentido de eu tenho uma curiosidade sobre o sexo dos anjos, sei lá, alguma coisa assim. Não. A Bíblia deve ser estudada para trazer perdão, para consolar, para esse tipo de coisa, certo? Então, esse é o nosso objetivo aqui. A gente não vai tentar falar se o diabo, se a besta é o Saddam Hussein, sei lá, o Estado Islâmico, o que quer que seja. A gente não vai, isso não é importante, né? A gente vai falar daquilo que Deus, na sua palavra, mostra para nós, né? O seu consolo. Então, já deve estar aparecendo aí para vocês. Fim do mundo, terror ou esperança. Não está aparecendo aqui. Já está aparecendo. Beleza. Um versículo base para nós é Colossenses 2, porque lembra do batismo. Quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. No batismo também foram ressuscitados. Vejam, vocês já têm a vida eterna aqui, a vida eterna de salvação pelo batismo. Tá? Com ele, por meio da fé, que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus. Vocês já morreram a primeira morte e já ressuscitaram, já vivem uma nova vida. Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestides. Então, vocês estão revestidos de Cristo.
já estão nessa vida eterna, então. Vamos adiante. 1 Coríntios, Santa Ceia, até que ele venha. Todo culto é uma forma de testemunhar a nossa espera pela vinda de Cristo. Todo culto, você vai ao culto e espera que aquele seja o último culto que você vai. Por quê? Você aguarda o retorno de Cristo. Aliás, o cristão deveria ser tão desejoso da volta de Cristo que cada culto, de certa forma, é uma frustração do tipo, puxa, Jesus ainda não voltou. Ah, Jesus ainda não veio. Olha só que coisa maluca. Assim. Olha só que coisa doida. Isso é bíblico, né, galera? Vamos colocar isso na cabeça, assim, de forte. Na sua vida cristã, quando você realmente vê que o evangelho é o centro da sua vida, que Cristo é o centro do evangelho, que tudo gira ao redor disso, na sua existência, o seu desejo número 1, 2 e 3 é volta de Cristo, volta de Cristo, volta de Cristo. Terceiro, o que você deseja agora mais no mundo? Casar, namorar, se formar médico. Entende? Então, cada culto que você vai é, puxa vida, né? Jesus ainda não voltou. Se a gente não vive assim, eu não vou dizer que é pecado, mas assim, alguma coisa na minha andança espiritual com Cristo precisa ser seriamente revista. O meu apego a essa vida aqui, ou melhor, o meu apego à vida não tem problema, o meu desapego da realidade que o batismo e a salvação me traz. Eu posso amar de coração os meus projetos. Pensa nos projetos de vocês. Eu posso amar no coração, eu vou falar de mim então, porque sou eu, né? Sim, mas cada um pensa o seu. Posso amar de coração, desejar ver as minhas filhas estudarem, se formarem, casarem. Posso desejar de coração terminar logo o meu doutorado. Enfim, a gente tem esses desejos todos. Mas nenhum deles deveria ser tão grande que me impeça de desejar ainda mais o retorno de Cristo amanhã. Assim, sem sombra de dúvida, se Jesus tem que voltar amanhã, vem. Tá? Então, por quê? Porque a nossa vida é Cristo. O resto são projetos. A nossa realidade é Cristo. O resto é projeto. Certo? Tá, mas pastor Mário, o que isso tem a ver de forma prática? Então, agora eu falo como pastor, né? Se vocês fossem jovens da minha congregação, o que eu faria, assim, né? De forma prática, que isso muda na minha vida de forma prática? Eu estou olhando para vocês aqui, acho que vocês ainda não estão na idade de casar, mas eu acho que alguns aqui talvez vão fazer festa de 15 anos, não sei. Ou vão entrando para a faculdade. Não, vamos pegar aqui, então, vamos pegar casar, porque tem gente mais velha, né, do que 15 anos. Vamos pegar casar. Você um dia sonha em casar. Se você sente que o seu casamento, a festa estragou porque o fotógrafo não veio, isso é um sintoma de que você coloca como desejo número 1 na sua vida acima do evangelho aquele casamento. Entende? Se você está triste porque o Grêmio caiu, ou vai cair, não consegue ir para a escola, está debilitado, né? Talvez a sua prioridade é o futebol e não a volta de Cristo. Entende o que eu quero dizer? Quando as coisas, né, os projetos da nossa vida deixam a gente tão desanimado que a gente fica assim, sei lá, prostrado, né, imobilizado, é porque a gente não é que a gente se apega demais à vida aqui nesse mundo, tem que se apegar, mas tem que viver com paixão, né? Não pode ser tem que ser morno, tem que ser frio ou quente, mas você está desapegado da realidade do teu batismo, isso é verdade. Então não é assim, eu sou o Alisson, eu tenho que considerar menos importante o Grêmio, o meu casamento. Não, você tem que considerar quase vida ou morte mesmo. Mas muito acima dessa questão eu sou batizado e salvo em Cristo. Não sei se deu para entender. Isso aqui é bem importante quando fala de escatologia. Deu para entender isso, assim? Não é o que a gente enxerga na igreja, às vezes, né? A gente vai fazer casamentos na igreja, eu pelo menos, né? E aí a gente vai falar para um jovem, né? A gente sabe que o jovem está em pecado ali. O cara já está
comendo a sobremesa antes da época, o pastor percebe, vai conversar com o casal, ó, vocês estão aí namorando há 5 anos, noiva há 2, impossível não tá, né? Porque se não tá fazendo, tem algo errado com vocês também. 5 anos de intimidade e tal, não tá na hora de casar, não? Abre o jogo aí. É, pastor, já tá difícil, já não conseguimos nos segurar, já sim, estamos caindo em tentação algumas vezes aí, pastor. Então, tá na hora de casar então, né? Você reconhece que é pecado, que tem que, então vamos fazer alguma coisa, vamos casar. Pastor, é que a gente quer juntar dinheiro para uma festa, né? Não, mas vocês têm um apartamento legal que estão pagando, já poderiam estar morando juntos, vocês têm um emprego legal, assim, como assim? Não dá para casar? Não, pastor, a gente quer fazer uma festa. Né? A festa é tipo aquelas festas de 80 mil reais, né? Eu falo, tá, mas o que é mais importante? A festa, a foto, sei lá o que mais que vai no casamento hoje em dia, né? A roupa de não sei o quê, papapá e tal, ou você seguir o que Deus colocou na palavra? Entende como a prioridade na vida às vezes não é Jesus volta, a prioridade é eu quero fazer uma festa de casamento digna de Instagram. Entende o que eu quero dizer? Como isso realmente faz diferença na vida? O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Agora, se o meu principal é Cristo, o segundo Cristo, o terceiro é Cristo e a sua volta, a minha festa de casamento é a 4ª posição. E aí, se um pastor meu vem e fala, ó, você está aí fazendo coisa errada, tem que casar, tal, eu não vou pensar 2 vezes. Não, pastor, quando? Domingo que vem? Domingo que vem. Então, beleza. A gente casa. Não precisa nem de festa. A gente casa. Vamos casar, pastor. Entende o que eu quero dizer? Porque o primeiro é Cristo, o segundo é Cristo, o terceiro é Cristo. 4º era aquela festa que eu queria fazer. Não vou fazer. O pastor me mostrou que é importante eu abrir mão desse luxo que eu quero. Isso é um exemplo só. Existem outros exemplos que a gente poderia dar. Tá? Então, isso é importante para a gente, de forma prática, ver que nós cristãos temos que realmente viver esse evangelho da salvação que Cristo nos deu. Galera, o nosso lugar no inferno está lá, de todo ser humano. A gente foi libertado disso. Assim, imagina assim, ó, eu costumo imaginar, né? O meu lugar no inferno está lá ainda, porque eu mereço aquilo. Todos nós merecemos, todos nós somos pecadores. Está lá, realmente está lá. O meu lugar está lá. Agora, eu não vou para lá. Não tem como eu não priorizar Cristo. Eu não vou para aquele lugar horrível de condenação, seja lá se é fogo, não sei o que é. Simplesmente eu não vou para esse lugar longe de Deus, lugar, né? Enfim, não vou para esse lugar, não vou ser condenado. Puxa vida, então realmente a minha vida a partir do batismo mudou radicalmente. Vou viver o evangelho. E aí sim, vivendo pelo evangelho, eu vou casar, vou ter filho, vou fazer um monte de coisa, mas o principal é o evangelho. Tá? Muito bem. Lembrem disso quando for casar, galera. Às vezes o culto é sacrificado em função da festa, né? A foto é aquela a igreja é sacrificada lá para a foto ficar legal, né? É aquela coisa de fotógrafo quase sobe no altar, derruba a vela para pegar um ângulo legal, o drone atrapalha o sermão e a decoração, ninguém consegue ver o pastor porque aquelas flores estão atrapalhando, né? Assim, de novo, uma má prioridade da minha fé, né? A festa está sendo mais importante do que tudo que a gente está fazendo ali. Muito bem. Se não concordarem, não tem problema, mas assim, eu gosto de, às vezes, até dar uma exagerada para mostrar o que eu quero para vocês, né? Estou dando uma exagerada aqui. Vamos falar de morte. O que é morte? Por quê? Por que morte? Porque quem morre já está sacramentado o seu destino. Mesmo antes da volta de Cristo. Morte é separação do corpo e alma. Por exemplo, em Atos, Simão diz, recebe meu espírito, atestando a separação do espírito e do corpo. Mateus 27, Jesus entregou o espírito. Então, a linguagem bíblica é essa, o espírito sai do corpo. E existem nomes bonitos para a morte. Partir em paz, muito usado, lá em Lucas 2:29, partir em paz. Quem que disse isso, partir em paz para a morte?
Como que é? Alguém aí desafiou alguém a... E não vale seminarista, não. Alguém a cantar o Nunc Dimittis depois da Santa Ceia. Não vale seminarista nem quem está no preparatório. Era um jovem da igreja normal aí. Vocês não cantam Nunc Dimittis no culto, não? Vocês só vão em culto contemporâneo, né? Pior que aqui, não, mas pior que aqui o pastor... Eu acho que uma vez eu participei com um culto, assim, com a liturgia, mas aqui ele não faz muito o culto com liturgia. Eu não sei, realmente eu não sei quem é que falou isso. Eu vou começar, então. Eu também sou burro, né? Eu falo o nome em latim, né? Como se todo mundo tivesse a obrigação de saber, né? É aquele que diz assim, ó, Senhor, agora despedes alguém que não é seminarista completo. Foi Simeão. Isso, né? O Leonardo, né? Senhor, agora despedes em paz o teu servo. Ali o Simeão está dizendo, olha, posso morrer. Despedes em paz. Olha só, cara, gente, depois da Santa Ceia, você tomou o corpo e sangue de Cristo, aí você vai cantar isso, você vai desejar a morte. Entende o que é o culto? Você está dizendo assim, ó, eu quero partir em paz agora. Tá, minha vida está pronta. Ah, mas eu queria casar. Não, eu quero partir em paz. Não, eu quero partir em paz. Esse é o primeiro... Eu estou exagerando aqui, ninguém quer morrer, né? Assim, mas eu estou dizendo assim, quando você canta o Nunc Dimittis depois da Santa Ceia, você está dizendo, olha, se morrer tá tudo bem. Eu estou na glória, eu estou na paz, eu estou, né? Eu estou com Cristo. Né? Não é que a gente quer realmente, naquela semana, que algo aconteça para a gente morrer. Mas quando a gente canta isso na Santa Ceia, a gente está dizendo que nós estamos preparados, sim, para a morte. Estamos preparados. Podemos partir em paz, já estamos no lucro. Tá? E estar preparado para a morte também, de certa forma, está preparado para a morte daqueles que nós amamos. Né? Porque aqueles que nós amamos estão cantando isso com a gente no culto. Menos a Luísa lá, que o pastor talvez não usa liturgia. Tô brincando. Aqui é brincadeira, tá, galera? Não é... Tô brincando ali, né? Mas aí, depois da Santa Ceia, a gente canta aquilo. A ideia realmente é essa. A Santa Ceia, cara, se eu morrer agora, Deus, bendito seja o nome do Senhor. Né? Que aí é um hino contemporâneo, que é bonito, né? Bendito seja o nome do Senhor. Tem um hino que, às vezes, substitui o Nunc Dimittis, que é bonito também. Mas, enfim, vejam como o culto se conecta à nossa vida, como o culto é escatológico também, tá? Nada no culto ali é por acaso, tem toda essa história sendo contada no culto ali. Independente se ele é com a liturgia, se não é, você tem uma história da salvação sua, desde que você invoca Deus, pede perdão, enfim, toma a Santa Ceia, há uma história sendo contada, e uma dessas histórias é, a partir de Cristo eu estou pronto. Deus, se eu viver mais, graças te dou por ti, mas se eu for antes, bendito seja o nome do Senhor. Tá? Para descrentes, a Bíblia tem um nome amargo, ser morto pelo Senhor. Gênesis 38. Tá? Vamos falar aqui, por que a gente morre? Porque a gente peca. Pergunta, bebezinho de colo é pecador ou não? Tá, mas ele não... Eu duvido que um bebê, sei lá, roubou um dinheiro de alguém. Na verdade, desde a concepção, né? Desde a barriga já é pecador. Desde a concepção, né? É pecador, Salmo 51:5. Né? Em pecado me concebeu minha mãe, tenho sido mal desde que nasci. Nossa, mas que coisa ruim. Como que é isso, né? Um bebê não comete um pecado que, assim, é, né, um pecado atual, um ato, né? Ele é um bebê. Ou seja, o pecado não é só algo que eu faço, penso e digo. O pecado é a minha inclinação ao mal. Tá? Então, eu tenho a capacidade de fazer o mal já. E esse pecado traz a morte para a humanidade. Por causa do pecado de Adão e Eva, mas por causa do nosso pecado também. Todos pecaram, diz a Bíblia.
Não é só Adão e Eva, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, que é Romanos 3:23, ou o salário do pecado é a morte. Então a gente morre porque vivemos num mundo caído, tá? E aí todos estamos sujeitos à morte. Mas para nós cristãos não há razão de medo. Por quê? 2 Timóteo 1:10, eu vou ler só a parte em vermelho, tá? Jesus acabou com o poder da morte. Ele não acabou com a morte, mas ele acabou com o poder dela. Qual que é o poder dela? Me afastar de Deus. A morte não consegue mais. A morte pode tirar a minha vida, separar corpo e alma, mas não consegue mais me afastar de Deus. Olha que impressionante, então. A morte não consegue me afastar de Deus. Tá? Adiante, né? Para onde que a alma vai após a morte? Mas antes disso, assim, galera, quando você... A morte é ruim, tá? Isso é importante dizer. A morte não é boa. Se a vida eterna eu tenho quando eu sou batizado, eu não preciso morrer para ter vida eterna. Né? Então, vocês não devem consolar ninguém que está enlutado dizendo que foi para Deus, porque a gente vai para Deus no batismo e não na morte. A gente não deve dizer que a morte, eu já ouvi isso em pregação, que a morte é o dia mais feliz da vida de uma pessoa, porque a partir da morte a pessoa está com Deus. Não, o dia mais feliz é o batismo. A morte é ruim, não é legal, por isso a gente chora na morte de alguém que a gente ama. Porque não era para a gente morrer. Então, a morte nunca vai ser boa. Não vamos tentar amenizar aquilo que não é bom. Não é bom, a morte não é bom. Ninguém gosta de morrer e ninguém quer enterrar ninguém. Né? Enfim, qual é o lado bom da morte? É que depois da morte eu não sou mais tentado, eu não sofro mais. São as duas únicas coisas, biblicamente falando, que a morte traz de bom. Fim das tentações e fim do sofrimento. Só. Mas a minha vida com Deus começou no batismo. O meu perdão de pecados eu tinha aqui em vida. Não preciso morrer para ser perdoado, entendeu? Então a morte não é legal mesmo. Tá? Para onde que a alma vai após a morte? O destino é decidido na hora da morte. Hebreus 9:27. Cada um tem que morrer uma só vez e depois ser julgado por Deus. Não tem reencarnação. É uma só morte e um só julgamento. Tá? Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. Morreu, acabou. Não tem VAR. Não existe VAR para Deus. Morreu, acabou. Ele não vai paralisar a vida, ele não vai dar chance para você se defender, ele não vai chamar a câmera. Não tem VAR. Tá? Morreu, acabou. Não tem revisão, não tem habeas corpus, não tem apelar para o STF, divino, espírito. Não, morreu, ali está sacramentado o destino eterno de uma pessoa. E aí, o que acontece depois desse julgamento? Aí é uma lacuna doutrinária. Céu, inferno ou sono? A doutrina luterana não fecha essa questão, tá? Então você pode ser um luterano que crê que é um sono da alma e um luterano que crê que há um céu e inferno. Porque a doutrina luterana, as confissões, mas assim, os dogmáticos, nem tantas confissões, né? Os dogmáticos luteranos não batem martelo nessa questão porque a Bíblia não bate. A Bíblia usa as duas linguagens. A Bíblia usa, por exemplo, essa linguagem que está aqui, ó. Existe um inferno. O que é um dogmático, pode falar. professor? Não entendi. Um dogmático é alguém que estuda a doutrina. Tipo assim, o sumário é quase uma dogmática, né? O nome do grupo aqui é Sumário da Doutrina Cristã, né? Certo. Então, ele é não quer dizer que o dogmático ele não possa errar. Eles podem estar errados. Sim. E aí tem que constantemente revisar a dogmática, né? E realmente tem Obrigado. coisa que já sofreu alteração, por exemplo. Mas a doutrina em si não sofre. Né? Assim, Jesus é Salvador, isso não é passível de mudança. Mas alguns pontos doutrinários, ou da dogmática, eles podem ser podem ser afinados de uma forma melhor. Não é que eles estão errados, mas eles são passíveis de melhora. Tá? Por exemplo, isso que eu falei para vocês aqui, né?
de afinar a linguagem, de dizer que a vida eterna começa no batismo e não na morte. É uma concepção que veio agora. Olha, é melhor apontar no batismo, porque a Bíblia aponta para o batismo. Então você vai ter uma mudança, por exemplo, até em hinos, né? Tem hino que fala da vida eterna após a morte. Então esse hino tem que mudar, por exemplo. Não é que ele está errado, mas ele é biblicamente melhor colocar a vida eterna no batismo. Tá? Então aqui, ó, essa linguagem aqui bíblica, ela aponta para uma ideia de um inferno e um céu, depois da morte. É dito que Jesus pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3,19. Está no credo apostólico. Desceu ao inferno. Está lá no credo, né? Filipenses 1,23. Estar com Cristo é bem melhor, diz Paulo. Morreu e estar com Cristo. O texto bíblico mais forte que se usa é a parábola do rico e do Lázaro. Ali tem um céu, seio de Abraão, e tem o inferno, onde há ranger de dentes, né? Mas há controvérsias. Alguns vão dizer, olha, é uma parábola, você não pode extrair uma doutrina, né, e uma realidade cosmológica da parábola. Então, alguns vão dizer, olha, isso é uma figura de linguagem, não é que realmente existe um céu e realmente há um inferno. Foi uma forma de Jesus contar uma história. Tá? Mas a linguagem está lá. Ou seja, Jesus usa essa linguagem. No mínimo isso. Né? E alguns vão dizer ali que há um sono intermediário. Por exemplo, 1 Coríntios 15 fala que os que morrem dormem em Cristo. Tem outros trechos ali, Hebreus 4:3, Salmo 6:5, há uma ideia de um descanso. O Antigo Testamento fala e foi para o mundo dos mortos. Uma ideia de um descanso eterno. Eterno não, após a morte. Alguém levantou a mão, pode interromper. Professor, só ia perguntar ali, o senhor tinha passado pelo texto, mas Jesus vai sofrer no inferno? Ele desce ao inferno, mas para sofrer? Ou... O texto bíblico diz que ele pregou, né? O que ele pregou? Exato. Ele mostrou a vitória dele no inferno. Tá? Então ele mostrou que ele de fato é o Salvador. De que quem estava lá em vão, né? Poderiam ter acreditado, não precisavam estar lá. Jesus não foi tirar sarro, Jesus não foi fazer igual os colorados vão fazer com os gremistas, né? De, sei lá, andar com um caixão azul e preto. Não, Jesus não foi fazer isso, né? Jesus foi simplesmente pregar a lei. Olha, não, realmente, por que vocês não acreditaram? Está aqui, ó. Sou o Messias de fato, sou o Salvador. Enfim. Alguém levantou a mão? Pode falar? Morrer é lucro, professor. Para Paulo, sim. E, aliás, para o cristão também, né? No sentido, assim, vamos entender Paulo e o que é esse morrer é lucro, né? Sim. Em que sentido morrer é lucro, gente? Morrer é lucro no sentido que o sofrimento, né, da vida para e as tentações também. E você está na salvação já, aguardando o dia da ressurreição. Tá? Agora, esse texto tem que ser bem entendido. Oi? Para o perverso, cessou a esperança. Para o perverso, acabou a esperança. Aí o morrer é só prejuízo. O perverso aqui é aquele que não crê, né? O perverso é aquele que nega Cristo, né? Sim. Aquele Obrigado. Tá bom? Então, não é que o morrer é lucro no sentido... então eu vou me matar. Não é isso que a Bíblia está falando. O contexto de Paulo é um contexto de perseguição, de incerteza, de sofrimento. Para ele, realmente, olha, morrer é lucro no sentido de que eu vou estar com Cristo. Isso tudo vai passar. Tá? Para nós é diferente, né? A gente está numa outra situação. Né? Para nós, o viver é lucro no sentido de que... em que sentido é lucro? De que eu posso evangelizar aqueles que estão ao meu redor. Eu tenho uma função aqui vivo também, como Paulo também enxergava, né? Ele queria estar com Cristo, mas a função dele era pregar o evangelho. Olha que Lutero fala sobre essa polêmica. Sono da alma ou céu e inferno? É verdade divina que Abraão, depois da morte, vive com Deus, servindo com ele e com ele governa.
Todavia, que espécie de vida vem ser esta, né, depois da morte? Se ele dorme ou está desperto, lá, isto é outra pergunta. Como a alma descansa, não devemos saber. Certo, porém, é que ela vive. Entende? Lutero está dizendo assim, gente, essa pergunta é bobeira. Se ela está desperta num lugar chamado céu, se ela descansa, o fato é que ela vive em Cristo. E está com Deus. Tá? Deu para entender nesse primeiro ponto escatológico aqui? Vamos adiante. Então, a Bíblia fala nesses dois... Existem essas duas linguagens. Tá? Qual é a linguagem que nós mais usamos na nossa igreja? Tem uma linguagem muito prevalente. Qual é que a gente opta, geralmente? Pastores optam. A gente geralmente vai optar pela ideia de céu e inferno. Tá? Sim, professor. Inclusive, essa outra perspectiva para mim foi quase um choque, né? E eu só escutei isso esse ano, porque até então todos os pastores que cruzaram, né, pela minha igreja pregaram isso, né? A gente morre e a nossa alma vai direto ou para o céu ou para o inferno. E esse ano, discutindo até na nossa aula, acho que a gente falou sobre isso um pouco também, a gente discutiu um pouco. E isso para mim é até novidade, sabe? Sinceramente, isso foi novidade, essa percepção, e dentro da igreja luterana, de que a alma poderia estar descansando ou inerte enquanto Jesus não voltava, né? Então, sinceramente, verdade. novidade. Sim. Na minha concepção, a linguagem mais prevalente é do céu e inferno. Minha opinião, você vê em Apocalipse as almas dos mártires clamando. Então, no mínimo, Apocalipse mostra mártires despertos, não dormindo. Então, essa, sim, a minha opinião de teólogo sistemático. Tá? Você tem Jesus contando uma parábola em que há um céu e um inferno. Você tem Paulo falando que estar com Cristo é melhor. Enfim, né? Então, massivamente o Novo Testamento vai usar a linguagem do céu e do inferno. Jesus desceu ao inferno. Né? Tá, se é o sono da alma, que forma ele desceu para aqueles que estão condenados? Então, seria uma forma diferente de imaginar um local chamado inferno e Jesus indo lá. Jesus foi ao inferno no sentido de ele foi ter com aqueles que foram condenados. Né? Então, a linguagem bíblica, ela vai tender aí a céu e inferno. Mas, como diz Lutero, como a Bíblia usa as duas linguagens, não importa se é sono, se descansa ou se está desperto, importa que ela vive. E isso é mais importante. Né? Quem morre vive no Senhor. Tá? E assim, né, galera? Se a nossa própria realidade física... Alguém aqui é da matemática ou da física? Alguém estuda exatas? Quando você olha para uma estrela, você está recebendo um fóton que saiu da estrela há milhões de anos, segundo a ciência. Nós vamos dizer que 6.000 anos atrás, mas não importa, né? Ela demorou tempo para chegar aqui, né? A luz do Sol levou 8 minutos para chegar aqui, certo? Então, só que do ponto de vista do fóton, que sai do Sol e chega na sua retina, do ponto de vista dele, sabe quanto tempo passou? 0 segundos. O tempo não passa para o fóton. Ele sai do Sol e instantaneamente está alcançando a sua retina. O fóton não envelhece. Ele não sofre a ação do tempo. Se isso é assim no nosso universo físico, imagina no mundo espiritual. Imagina, sei lá, a alma está lá inerte. Eu não acho que o fóton não está inerte. Para ele passa 0 segundos. Para mim, olhando daqui da Terra, ele levou 8 minutos. Para ele levou 0. Então, se o próprio tempo na nossa física cosmológica é algo extremamente relativo, por isso a teoria da relatividade, né? Imagina, então, no mundo do Kairos, do tempo de Deus, do pós esse universo. Morreu, você está lá, né? Então, do nosso ponto de vista, falar que dorme, que céu e inferno, às vezes é realmente uma linguagem de quem está desse lado aqui da dimensão, né? De quem está lá com Deus,
completamente outra ideia de tempo. Não sei se deu para entender o que eu estou dizendo aqui, né? A gente está conjecturando algo que a gente não consegue imaginar, tá? Mas o fato é que morreu está com Deus. Isso que é importante. Não é a forma de estar com Deus, mas o fato de viver com Deus. Existe o purgatório, né? Você morre e fica lá pagando alguns pecados? Não. Por quê? O sofrimento humano não paga pecado, só o sofrimento de Deus, de Jesus, na cruz. Tá? Ou seja, você não é castigado para pagar pecado. Tá, por que você é castigado, então, por Deus, às vezes? Não sei se alguém aqui já, assim, sentiu um certo castigo de Deus, né? Todos nós, mas... Por que Deus te castigou em algum momento da sua vida? Para você pagar um pecado, um erro que você cometeu? Acho que também é uma função de educar, né? Parece, de um pai que sabe como resolver as coisas, né? Já ia dizer, os próprios pais já servem para representar isso, né? Exatamente, né? Deus castiga no sentido de chamar nossa atenção para um erro que a gente está cometendo, né? Não para a gente pagar um pecado. Sei lá, tem gente que pensa assim, meu filho morreu porque eu falei mal do filho da vizinha. Olha o que aconteceu, Deus castigou. Não, Deus não é assim. Você faz um negócio errado e ele vai deixar você se dar mal lá na frente para você pagar um erro, né? Não. Ele vai chamar sua atenção. Então, Deus não castigava o povo de Israel para o povo voltar para ele. Não é que você tem que estar pagando um pecado, que você está merecendo o castigo, não. Você está aprendendo algo. Aliás, dica para quem vai ser pai e mãe, né? Quando vai aplicar alguma disciplina no filho, não dê a ideia de que aquilo paga o erro dele, tá? Que ele tem que pagar pelo que ele fez. Não. Você não é juiz, né? Você está educando seu filho. Você não está fazendo ele pagar pelo prejuízo que ele cometeu para ele aprender. Tá? E às vezes um castigo, por exemplo, por exemplo, uma vez eu, entre aspas, castiguei minha filha me colocando de castigo. Falei, não, eu vou ficar de castigo aqui porque eu fiz algo errado que eu não consegui te educar nesse ponto aqui. Então, eu mereço castigo porque eu sou seu pai. E aí tinha que ver uma menina assim, não, pai, não, pelo amor de Deus, pai, não fica aí nessa... Não, vem pra cá, eu fico aí, eu que fiz, né? Entende? Eu me castiguei ali para ensinar, ou seja, eu estou querendo ensinar algo para ela. E essa é a função do castigo de Deus. Ele quer ensinar algo. E algo importante, né? Geralmente algo retorna para mim. Tá? Pagar pecado só Jesus, galera. Então, esquece purgatório. Esquece, né? Uma pergunta, falando de escatologia, vamos lembrar dessa vida? Sim. Não lembrar dessa vida é ter a identidade destruída. Tá, eu vou lá na Nova Jerusalém, né? Quando Jesus voltar, ou lá nos céus, quando eu morro e vou para o céu. Se eu não lembrar que eu era o Mário Rafael de Fukui, casado com a Camila, pai da Estela e da Kemi, e quando eu ressuscitar não reconhecê-las, mas é quase um céu espírita kardecista. É quase que eu reencarno num outro ser. E eu estou dizendo isso porque tem muita gente que às vezes ensina que não, lá na Nova Jerusalém ninguém vai lembrar de nada do que passou nessa vida que tá. Então eu vou reencarnar, então. Se eu não reconhecer que a Estela é minha filha, que eu batizei ela no dia tal, que a gente teve toda essa vida de sofrimento e tentação, eu não sou mais eu, entende? Eu sou um ser reencarnado na glória. Entende o que eu quero dizer? É quase que uma doutrina da reencarnação eu dizer que eu vou perder minha identidade pessoal, minha memória histórica do que eu fiz. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Tira lá de Isaías, não haverá lembrança das coisas passadas. O que Isaías está falando? Que eu não vou lembrar do que eu vivi? Não, eu não vou lembrar, o sofrimento não vai existir. É isso que Isaías está falando. Não que Deus vai pagar, tipo assim, formate C, : pá. Instala o Linux, outro computador, né? Não vai deletar todo o meu drive aqui. Pá, não, aí não é nem mais meu drive, né? Professor. Eu sou outro ser, tá? Alguém levantou a mão? Pode falar.
Professor, boa noite. Boa O noite. texto que o senhor colocou ali do malfeitor na cruz, né, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele é um texto plausível, assim, justificável para a gente defender justamente a questão de não ter o purgatório, né? Porque ele não diz, hoje tu vai, agora tu vai ficar lá, né, por um tempo, né, penando para depois, e também para falar da questão da reencarnação, ou não é tão Sim, plausível sim. assim? Hoje estarás comigo no paraíso é um ótimo texto para isso. Tem gente que vai dizer que não, porque é uma questão de pontuação, né? Vamos colocar a pontuação assim. Jesus disse hoje, 2 pontos. Não, Jesus disse, em verdade vos te digo hoje, 2 pontos. Estarás comigo no paraíso. Ou, em verdade te digo, 2 pontos. Hoje estarás comigo no paraíso. Onde colocar os 2 pontos? Tá? Porque na Bíblia não tem pontuação, né? O grego não tem pontuação, né? Só que, galera, basicamente assim, ninguém na Grécia Antiga ou na época de Jesus ia dizer assim, em verdade te digo hoje. Aliás, nem em português a gente fala isso. Por quê? Porque é óbvio que você está dizendo hoje. É óbvio, ele está vendo lá que dia que aquele momento é o momento presente. Por que raios alguém numa qualquer língua que seja vai dizer assim, ó, em verdade te digo hoje. É óbvio que é hoje. Ele está dizendo ali, né? E no grego ainda mais. Tipo, no grego é ainda mais desnecessário pontuar, em verdade estou te dizendo agora. Porque a gente pode até dizer, estou te dizendo hoje no sentido de enfatizar que é agora e não ontem. No português a gente enfatiza. No grego a ênfase não iria assim. A ênfase faria o hoje e lá para frente. Hoje, em verdade te digo. Então, a construção sintática, em verdade te digo hoje, esse hoje não está ligado ao momento que Jesus fala, está ligado ao momento do cara ir para o paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso, enfatizando que é hoje, não amanhã, nem depois, hoje estarás comigo no paraíso. Então, é um ótimo texto para dizer, sim, não há reencarnação e também não há purgatório. Tá? Então, lá na parábola do rico e do pobre, lembra que o rico manteve a identidade. Ele morreu e lembrava, olha, deixa eu voltar lá para avisar meus parentes. Após a morte, ele lembrava de quem ele era, né? E uma segunda pergunta, mortos voltam para o mundo dos vivos? Essa é uma Tem gente pergunta que diz que sim, né? Tem gente que diz que sim, né? E tem cristão que fala que veementemente isso é impossível, que é obra do Satanás, do diabo, né? Só que, biblicamente falando, galera, a melhor abordagem a melhor abordagem é se volta ou não importa para mim. O que importa é que a Bíblia proíbe que eu fale com os mortos. Entendeu a diferença de abordagem? Porque é de fato que a Bíblia faz. Ela não fica defendendo assim, olha, não tem como voltar quem está morto, papapá e tal, então não. O que a Bíblia fala é, não haja necromante entre vocês, não consultem os mortos. Então, a ênfase muito maior em Isaías, Deuteronômio, no Antigo Testamento não é debater se uma alma de um morto pode falar com a gente ou não. O debate muito maior não importa isso. O que importa é que vocês não tentem se comunicar com os mortos. Não haja necromante, nem feiticeiro, né? Nem quem lê sortes, nem astrólogos, né? Quem lê os astros. Tá? Então, e por que isso é importante? Porque quando você vai evangelizar um kardecista, em vez de ficar batendo na tecla, olha, os mortos não podem falar com a gente, os mortos não vêm falar com a gente, papapá, o melhor é, se fala ou não, eu não sei, né, meu querido amigo kardecista? Eu não vou invalidar sua religião. O que eu sei é que na minha religião, lá na Bíblia, Deus diz que eu não devo falar com os mortos. Eu não devo, mesmo que, sei lá, se é possível ou não. Não, o importante nem é essa questão. O importante é eu não devo consultar os mortos. E isso é ser mais bíblico, né? Entende? Porque a Bíblia enfatiza muito mais isso do que ficar debatendo se mortos falam com a gente ou não. Não sei se deu para entender. Estou trazendo novidade, assim, talvez um pouco, né? Porque a gente às vezes cai num debate meio errado, né?
converter um kardecista, assim, né? A gente fica... E aí a colocação tá mal colocada. É tipo assim, batismo infantil. Uma criança pode crer ou não? Ah, mas pode crer. Porque não é essa a questão do batismo. A criança ter fé ou não. Aliás, no batismo a questão nem é eu ter fé ou não, né? A questão é que pelo batismo eu tenho perdão de pecados, não fé. A Bíblia não está falando de fé. Está falando de perdão de pecados. Ah, mas obviamente que quem tem perdão tem fé. Obviamente que sim. Mas narrativamente, biblicamente, a Bíblia não está atrelando batismo e fé. Por mais que estão ligados, porque onde há perdão, há fé. Mas a Bíblia está enfatizando a questão do perdão. Então, uma criança pode ser perdoada? Pode. Entendem como a discussão dogmática, doutrinária, ela muda de figura quando eu sou bíblico e não quando eu fico tentando defender, apologética, assim, ficar debatendo doutrina, assim, então, eu vou na Bíblia. Tá? E aí a gente foge de perguntas que não são importantes nas discussões. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, tá? Professor. Oi, pode falar. Vai lá, cara. Vai lá. Bem rápido, né? O senhor falou de identidade e tal. Como é que fica, então, essa questão das nossas relações? Quer dizer, chega no paraíso, lá no céu e tudo, e como é que fica essa questão de pai, mãe, casal, os irmãos? O que a Bíblia fala é que não vai ter casamento, né? Não se darão em casamento, né? Então, o que isso exatamente significa? Alguns vão dizer, olha, quem é casado, tá casado, vai estar casado lá. Mas eu acho que é muito estranho, porque quem casa, fica viúvo e casa de novo, vai ser bígamo, né? É um negócio meio estranho. O fato é que a Bíblia fala, não se darão em casamento. Então, parece haver uma forte indicação que nós não teremos a necessidade de, digamos, relações sexuais, por exemplo, ou constituir uma família no sentido homem, mulher e filhos. Mas, assim, eu vou lembrar que aqui no lado de cá, fulana de tal foi minha esposa. E lá a gente vai ser irmão na fé. Que aqui, a Estela e a Kemi foram minhas filhas. E lá a gente vai ser irmão na fé. Porque a Bíblia diz que seremos como os anjos, não se darão em casamento. Né? Então, teremos um patamar de igualdade. Não vai ter assim, o pai, o filho. Não, vai ser todo mundo num patamar igual. Né? Mas a minha identidade está mantida. Vou falar, quem me lembra quando eu te batizei, né? Mas e se quem eu amo não for para a Nova Jerusalém? Né? Porque nem todo mundo que a gente ama vai. O que eu ouvi de um pastor, e não está na Bíblia isso, ele diz assim, né? O pastor Mário Ruski, o céu vai ser tão maravilhoso e a justiça de Deus tão evidente que a gente vai ter satisfação com o que Deus fez. A gente não vai ficar com, digamos, tristeza por aqueles que não estão lá. Como vai ser isso? É um mistério bíblico. Tá? Do lado de cá, o que isso significa? Que a gente deve fazer o máximo para falar de Cristo para quem nós amamos. Essa tem que ser a nossa obsessão de vida. Falar de Cristo para quem é da nossa família, que nós amamos e que nós queremos ver lá. Essa é a obsessão. Né? Eu tenho um avô que não é cristão. E eu digo assim, se voltar a ter um chamado para São Paulo, eu não sei, é uma tentação muito grande de ir para lá para eu estar de novo perto do meu avô. Para visitá-lo como eu fazia antes de vir para Ubra. Mas se tiver um chamado para não sei aonde, São Paulo, não sei, São Paulo grita mais alto. No sentido assim, pensando no meu avô. Pensando na minha família, aqueles que eu amo que estão longe do evangelho, mas especialmente no meu avô. Não é? Entende? Então, o que eu digo assim, né? Se meu pai e minha mãe não fossem cristãos, eu não ia mudar de país. Talvez eu nem ia aceitar ser pastor, porque eu ia querer ficar do lado deles até recebê-los na fé, para daí poder sair de perto. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo, né, falar de Cristo para aqueles que nós amamos é a segunda coisa mais importante. Né? Primeiro é Cristo, segundo é essa. Para isso nós estamos aqui. Tá? Para testemunhar fortemente. Tá? Como vai ser a volta de Cristo? Do mesmo modo que ele subiu. Eu vou
andar um pouco mais rápido aqui para a gente não se ater muito nos detalhes, né? Quais são os sinais da volta de Cristo, galera? São 3 tipos de sinais: natureza, sinais na vida da igreja, sinais na política do mundo, conforme Mateus 24. Sinais na natureza, Mateus 24. Terremoto, sol ficará escuro, lua não brilhará, estrelas cairão, poderes do espaço serão abalados. Em linguagem moderna é a física, a química e o que quer que seja que mantém o universo serão abalados. Não funcionará muito bem. Vai ser o caos, né? Vai ser o caos. Né? Sinais no mundo: guerras e barulho de guerras, falta de alimento, traição e ódio, maldade vai se espalhar, amor esfriará. Fiquem firmes. Sinais na igreja: falsos profetas, falsos messias, surgirá o anticristo. Cristãos serão perseguidos e mortos por causa do nome de Cristo. Muitos abandonarão a fé, que é a tal da apostasia. O evangelho será pregado em toda parte. E aí virá o fim. Tá? Então, nós temos aí... o século XXI parece se encaminhar, mas eu acho que ainda vai piorar muito antes do fim. Vai piorar bastante ainda, né? E aí Jesus volta. Cuidado com o novo israelismo. A Israel de hoje não é a Israel bíblica. Sabe aquele país que tem ali o Benjamin Netanyahu? Não é o Israel bíblico. Tá? Então, cristão que tem bandeira de Israel é muito estranho. Sim, não é o Israel da Bíblia. A gente vê isso no Congresso Nacional, né? Deputados evangélicos têm a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel. Tipo, tá, você foi eleito pelos israelenses, né? Não, gente. Quem é Israel hoje? Quem é Israel hoje? Alguém sabe me dizer? Quem é Israel hoje? Se não é o Israel que está lá na Palestina. A Cadê igreja? Israel? A igreja. Os cristãos são a nova Israel. Tá? Não é aquele país político cuja capital é Tel Aviv. Ali não é Israel bíblico. Quando a Bíblia está falando de Israel, não está falando daquele país ali. Está falando dos que creem, está falando dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus hoje? Os que creem em Jesus como Salvador. Essa é a nova Israel. Tá? Deu para entender esse ponto? Isso é bem importante porque a gente vê por aí, né, cristãos aí torcendo por Israel contra os palestinos, achando que é uma guerra bíblica. Não, gente. Não quer dizer que tem que torcer para os palestinos também. Eu quero dizer que eu torço por Israel nessa guerra porque Israel é o da Bíblia. Não, não é o da Bíblia. Ali é uma guerra como qualquer outra no mundo, de 2 nações soberanas, ou, enfim, de duas entidades políticas. Tá? Em Gálatas 3, né, fala aí, ó, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Tá lá no Novo Testamento. Essa é a nova Israel, os que creem. São os filhos de Abraão. Tá? Existe uma outra polêmica sobre o milenismo, de que vai haver 1000 anos, um reinado de 1000 anos. Eu vou pular aqui, porque senão a gente não termina hoje. Aqui está uma linha do tempo falsa, né, do que seria o fim dos tempos. Né? A volta de Cristo aconteceu em algum momento, no futuro vai acontecer, né? Desculpa, a vida de Cristo aconteceu aqui, tem a era da igreja e aí a batalha do Armagedon. Tá? Depois dessa batalha com o diabo, os demônios, tudo, Jesus já voltou aqui para batalhar. Ele vai levar os cristãos de forma, ou melhor, Jesus volta de forma secreta. Ele ressuscita quem crê e arrebata todos os que creem. Tá, imaginou, você está num avião, assim, eu tenho amigos pentecostais, né? Eu sou bem tranquilo, né, gente? Não sou xiita, né? Mas eu falo do que eu creio, né? E uma piada que eu faço para eles é assim, tá, você, meu querido amigo pentecostal, quando você vai voar de avião, você tem que voar pela Emirates,
por uma companhia que não tem a chance de ter um piloto cristão, né? Porque já pensou, ele é arrebatado, e aí você vai ter ali segundos antes de morrer e ir para o inferno, porque você não foi arrebatado. Não dá nem tempo de se arrepender e clamar por Jesus, né? Então, eu diria assim, ó, viaja, um item de segurança é sempre viajar com alguém que não é cristão, ou o seu médico também, não pode ser cristão. Tá lá, operando seu coração, ele é arrebatado, pronto, morreu. Você não teve nem tempo de pensar, você tá lá na sala de cirurgia. Então é estranho esse negócio do arrebatamento, né? Assim, porque... Luiz, aí o motorista do caminhão é cristão, vai ser arrebatado e o caminhão dele vai ficar desgovernado, vai ser um caos na estrada, mesmo você sendo um piloto cristão, né? Entende, né? Já pensou? É um arrebatamento, você vai ter 7 anos de tribulação para se arrepender e crer. Ao final dos 7 anos, aí sim o retorno visível de Cristo para prender Satanás e começar 1000 anos de governo visível de Jesus, um governo político no mundo em que Jesus é o rei. E depois desse milênio, o diabo é solto, e aí tem a ressurreição dos maus, porque os cristãos já ressuscitaram, estão reinando com isso no milênio. Aí nós vamos ter a ressurreição de todos os maus, para daí ter o juízo final, e aí o novo céu e a nova terra. Dúvidas sobre essa linha do tempo, que é tão famosa na série de livros Deixados para Trás, e vários seriados que são assim contaminados por essa ideia? Deu para entender? Essa é a linha de pensamento de igrejas evangélicas pentecostais, tipo Assembleia de Deus, Quadrangular, né? São milenistas, tá? São milenistas. Eles creem nesse milênio. Tá? Mas o que a Bíblia ensina? Olha, é bem mais simples. Vida de Cristo, os 1000 anos já são agora. O reinado de Cristo é agora. Como que Cristo reina? Por meio da palavra e sacramentos, não por meio político. O reino de Cristo é a igreja. Está reinando já. Esse é o milênio. Não são mil anos... são 1000 anos simbólicos. Depois desse tempo da igreja, Satanás vai ser solto. E aí vai ter o retorno de Cristo, ressurreição dos mortos todos e o juízo. Então, antes do tempo do fim, vai ter um momento de muita tribulação, que é quando Satanás é solto. Está lá no livro de Apocalipse. Ou seja, Satanás está preso, galera. O diabo não tem livre curso no mundo. Não é? Ele não tem todo, ele não tá com essa bola toda. Tá? E aí, no tempo do fim ali, vai ter um momento que realmente aí ele vai ser solto, né? Ele vai ter mais poder, vai ter mais permissão de ação, digamos assim. Tá? E aí o dia do juízo. Então, os sinais do fim vão acontecer aqui, quando o mundo está para acabar. Ou seja, a gente não vive exatamente agora esse tempo. Né? Não é, tá ruim, tá, mas nada tão pior do que na época de Lutero, por exemplo. Não, a gente não é tão especial assim, galera. A gente não está num momento tão super perseguição, não. Eu acho que a Idade Média ali, no final da Idade Média, Lutero viu uma situação da igreja muito pior que a nossa. Né? Então vai piorar muito ainda. Vai piorar muito, né, o tempo do fim, para daí vir Jesus. Tá? Depois, novo céu e nova terra. Nova Jerusalém. Ou seja, ninguém está no novo céu e na nova terra. Ninguém. É um local que todos nós vamos após a ressurreição. Ou seja, morrer não é o fim e nem o começo. Morrer é uma fase intermediária. Ou seja, por isso que eu falo, o destino do cristão não é a morte. O desejo do cristão. O desejo maior é a volta de Cristo. Por mais que morrer é lucro, mas não é isso que a gente realmente tem que colocar em primeiro lugar da lista de desejos. Em primeiro lugar é ver o retorno de Cristo. Tá? Então, galera, aquela coisa assim de que eu tenho certeza na vida,
duas. Uma que todo mundo morre é mentira. Eu não tenho certeza se eu vou morrer. Eu espero que Jesus volte amanhã, sem que eu tenha que morrer. Vai ser maravilhoso. Eu não quero ver minhas filhas morrerem também. Eu gostaria muito que ele voltasse antes de qualquer coisa desse tipo acontecer. Então, eu não tenho certeza se todo mundo... Não, aliás, eu tenho certeza que nem todo mundo vai morrer, não. Né? Então, você não deve ter que, na sua vida, uma das certezas é que um dia você vai morrer, porque você tem que lembrar que Jesus pode voltar bem antes de qualquer sintoma de morte para você. E que maravilhoso seria isso, né? Tá? Por que o milênio não é literal? Porque Apocalipse 20 fala de 1000 anos. Tá? Se o 1000 anos ali é literal, galera, em Apocalipse, basicamente todo livro, no mínimo todo capítulo é. E não dá para encarar Apocalipse como algo literal, né? Jesus tem 7 olhos, 7 chifres. Jesus é assim, realmente? Né? Tem um olho na mão? Não, é uma linguagem figurada, né? Uma linguagem figurada. Então, o livro todo está tratando a volta de Cristo com linguagem figurada, inclusive os 1000 anos, inclusive o número. Tá, por que 1000 anos? Que significa um período de tempo. É o período de tempo da igreja. Tá? Então, eu não vou falar aqui tanto da ressurreição dos mortos. A gente já falou um pouquinho. Né? Quem ressuscitará? Todo mundo. Todos que morreram. Né? Quem estiver vivo vai ser transformado. 1 Coríntios 15. Então, você vai ver essa metamorfose, né? De forma imediata ali. E quando você ressuscitar, seu corpo vai ser bonito, forte, mortal e espiritual. Não no sentido que é um fantasma. Espiritual no sentido que não é mais atrelado à imanência da matéria. Você não está mais assim, debaixo do tempo e da deteriorização do tempo. Não, você é um corpo que não sofre com a ação do tempo. Tá? Diferente, né? Será o fim do sofrimento. Quando e onde? Ninguém sabe o dia e a hora. Isso aqui todo mundo já ouviu, né? Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Tá? Eu vou pular alguns aqui, que senão a gente vai ficar até tardão aqui. Tá? Como vai ser o julgamento? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O Senhor conhece os que lhe pertencem, 2 Timóteo. E Mateus 25 fala dos sinais da fé, que são as obras. Olha que interessante, né? Você é julgado pela fé, mas a base do julgamento são as obras. Que engraçado, né? Mas o que te salva é a fé. Basicamente é mais ou menos assim. Quando você é julgado por um crime, não tem como analisar a materialidade do crime, a não ser as pistas que você deixou. Então, por exemplo, assim, a Boate Kiss ali, o cara não vai ser condenado porque ele usou um artefato de fogos de artifício, não é isso. Né? O fato é que ele matou pessoas. E uma das pistas que ele matou é testemunhas dizerem que ele acendeu um negócio de artifício ali dentro da boate. Tá? Então, é a obra dele que indica o crime. Então, a sua obra indica a fé que você teve. Por isso que ele fala, né? Eu tive fome, você me deu comida, eu tive sede, você me deu bebida e assim por diante. Né? A sua fé produz essas obras. Tá? Tá, mas quem morreu, ressuscitou, vai ser tipo um segundo julgamento? Pode ir para o inferno depois de ter sido salvo na morte? Não. No dia do juízo, o julgamento de quem já morreu vai ser uma homologação. Vai ser tipo assim, eu vou anunciar publicamente que o fulano está salvo. Não tem chance de recair, né, em ser condenado. Aniquilação ou transformação? O mundo vai ser um novo mundo total ou esse mundo transformado? De novo, é uma questão que fica em aberto na teologia luterana. Então, você tem ali uma ideia de uma aniquilação. O mundo que a gente tem vai ser destruído pelo fogo, segundo Pedro.
né? Passarão céus e terras. Né? Vários textos ali. Mas a ideia de uma renovação. Romanos 8. O próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade. O universo parece que vai ser renovado aqui, né? O fato é, galera, se é renovação ou aniquilação também não importa. O que importa é que a gente vai estar na Nova Jerusalém. Tá? Alguns defendem a renovação porque vão dizer assim, Jesus ressuscitou e já está com seu corpo glorioso nesse nosso universo. Então, querendo ou não, uma parte do nosso universo vai para o novo, que é o corpo de Cristo ressuscitado. Então, alguns vão dizer, olha, por mais que seja uma aniquilação em um novo universo, tá, mas Jesus, o corpo dele faz parte desse universo. Ele já foi ressuscitado aqui nesse nosso universo. Pastor, Então, oi, pode falar. Não seria tipo, tem acho que uma passagem na Bíblia, acho que é 1 Pedro, não lembro agora ao certo, que a terra vai ser destruída com fogo, algo assim. Isso tá ali, ó. Primeira, eu passei aqui, ó. 2 Pedro 3,6, né? Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídos pelo fogo. Então vejam como a Bíblia usa as duas linguagens, né? De uma destruição de tudo e uma renovação desse universo. Tá? E, de novo, é uma discussão que teólogo faz, né? Porque, a meu ver, é uma discussão totalmente sem sentido. Por que sem sentido? Por mais que seja um novo universo, parte desse vai estar lá, que sou eu, você, Ana Luísa, o Alisson, a gente vai estar lá. Ah, mas o nosso corpo vai ser lá do outro universo. Não tá, mas a minha existência foi nesse, a minha história foi desse aqui, a minha memória foi nesse aqui. Então, alguma coisa eu carrego desse universo aqui para um outro cosmos. Então, é algo... E mesmo assim, talvez esse outro universo tenha várias leis que existem nesse universo. Sei lá, a lei da gravitação universal, não sei. Então, é uma discussão um tanto quanto que, às vezes, teólogo gosta de fazer. Mas a Bíblia não faz isso. A Bíblia diz assim, olha, né, você vai ter a Nova Jerusalém. Em alguns momentos, a Bíblia parece indicar esse universo vai ser completamente destruído, e em outros, como aqui Paulo diz, né, o universo vai ser purificado, digamos assim. Tá? Mas não importa, daqui a pouquinho. E aí, galera, para terminar, alguns outros pontos. Lá na Nova Jerusalém, nós vamos ter graus de punição. Mateus 11, 24, Deus terá mais pena de Sodoma e Gomorra do que de Cafarnaum. Por quê? Galera, a palavra de Deus não volta vazia, né? Quem mais teve oportunidade de crer, de ouvir o evangelho e não creu, vai ter uma condenação maior do que aqueles que tiveram menos oportunidades da pregação do evangelho. Basicamente assim, né? Um muçulmano que mora num país que não tem igreja nenhuma, ele vai ter um grau de punição muito menor do que alguém que nasceu no Brasil, onde tem uma igreja a cada esquina, onde tem uma Bíblia em cada biblioteca, onde tem pessoas que falam de Jesus em um monte de local, onde as rádios tocam música, gospel, enfim, tá. Tem ali um monte de oportunidade de pregação. Tá? Então, e haverá graus de glória também. Né? Aqueles que se dedicaram à vida e a Cristo e ao Evangelho terão uma recompensa na eternidade. Não é que ele vai ser salvo pelas obras, mas vai haver uma recompensa pelas obras feitas aqui em vida sim. Você é salvo pela fé, vai estar lá no céu. O grau de glória é determinado pelo a quem muito é dado, muito será cobrado. Como você investiu os dons, talentos, tempo, vida na proclamação desse evangelho. Enfim, fazendo coisas boas para as pessoas. Tá? Mas o importante não é o grau de glória, né? O importante é estar lá.
Então, o importante não é eu ficar fazendo um ranking na minha cabeça. Será que eu vou estar, tipo, Mercúrio, perto do Sol, assim, perto da glória? Eu vou estar lá em Plutão? Para mim, se eu for um cometinha lá no céu, tá bom. Tá ótimo. Não devo me preocupar com os graus de glória. É uma preocupação bobinha. Tá? E os graus de glória estão lá em Mateus 5, 11, 12. Né? A gente não vai ler aqui porque, de novo, é um detalhe bobo. É bom saber, está na Bíblia, mas o importante é estar lá. Não se preocupem com isso. E estar lá não é por obra. Estar lá é pela fé. Não importa as obras. Tá? O caminho, todos nós sabemos, Jesus é o caminho. O caminho, a verdade, é a vida. Tá? Nossa esperança é de outro mundo, né? Lá do Salvador. Nós somos cidadãos desse reino celestial. E aí, aqui eu termino e abro aí para vocês. Né? Tentei ficar aí nessa 1 hora, 1 hora e meia. E, termino lembrando isso, gente. Novo céu, nova terra. O centro não é saber condenação, não é ter medo, não é ficar olhando os sinais. O ponto é, viva a sua vida de batismo, santa ceia, de palavra, o perdão que Cristo te dá, o amor que Ele te oferece, né, na cruz. Isso é importante. E é isso que te garante que você vai passar pelos tempos do fim com tranquilidade, né? com confiança. Tá? Esse é o ponto principal da escatologia. E aí eu devolvo a palavra, então, ao Alisson, nesse momento. Vou parar aqui de compartilhar a tela. Não sei qual Alisson agora. Não, o Luiz Henrique. O Luiz Henrique trouxe a minha dúvida que eu ia trazer, né? Não é bem dúvida porque a gente já tratou algumas vezes sobre aquilo, né? Já que a gente carrega a identidade, se no céu, por exemplo, eu vou continuar casado com a Jordana, né? Então, isso hoje, como o senhor falou, né? Isso a gente também não pode cravar, né? Mas eu também não preciso me preocupar com me separar agora, já que a gente vai se separar lá no céu, né? Nem digo que vai se separar, né? Porque lá seremos todos como os anjos, né? Irmãos. Sim, né? Pois é. Então deixa assim, eu aguento ela até lá. Não tem problema. É isso aí. Pastor, professor, obrigado pela aula. Assim, é muito bom escutar o senhor. Eu não sei se eu tenho dúvida agora, porque simplesmente os assuntos vão surgindo e o senhor vai esclarecendo eles, e eu já não sei se eu tinha pergunta ou não, eu já esqueci de tudo. Mas, gurizada, se alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar, aproveita o pastor, aproveita o professor Fukui aí, tá? O pessoal já está lembrando aí, aqueles que puderem, já vão colocando no chat ali a autorização de vocês, porque a gente usa a imagem de vocês no YouTube, então, se vocês puderem colocar ali, eu autorizo. Essa gravação vai para o YouTube, tá, pastor? Tá, beleza. A gente, inclusive, esse material é usado por outros pastores para profissão de fé, instrução de confirmandos, tá? Então, por isso que vai para o YouTube. Alguém quer aproveitar o espaço? Quer falar alguma coisa? Eu vi que a Júlia botou uma pergunta ali, se a Júlia quiser comentar sobre. Uhum. Não sei se o pastor viu a pergunta lá. Eu tinha perguntado ali o que seria o mundo dos mortos que fala no Antigo Testamento. Boa pergunta, Júlia. Né? O mundo dos mortos no Antigo... Assim, o Antigo Testamento é da cultura hebraica, asiática, né? Essa nossa ideia de céu e inferno bebe bastante da nossa cultura greco-romana. Né? Então vejam como a Bíblia também ela fala com a cultura. Né? Lá no Antigo Oriente não havia uma ideia assim de, por exemplo, não havia uma ideia tão forte de separação de corpo e alma. Havia a ideia de que havia o nefesh, que é o espírito, né, e o corpo. Mas para os antigos hebreus, a sua existência só é verdadeiramente plena com o corpo e a alma juntos. Então, para eles, a morte sempre era ruim, por mais que a pessoa vá descansar no Senhor.
Então, morreu para eles é ruim, porque você, de certa forma, deixa de ser você. Então, para os hebreus, a morte tem uma carga negativa maior. A gente não. Nós ocidentais, né, greco-romanos ali, a gente enaltece muito mais o espírito, né? A gente vê isso em filme, né? O importante é seguir o seu coração. Não está falando do coração que bate, do coração no espírito, né? Ouve a sua energia interna. No Oriente, não. O importante é a sua existência plenamente consolidada com o seu corpo também. Tá? Então, para os judeus, morreu é ruim. Você morreu foi para o mundo dos mortos. Então, você aguarda o dia do Senhor, que é o dia da ressurreição. Então, na linguagem do Antigo Testamento, realmente a gente não vai achar essa ideia de morreu foi para o céu, foi para o inferno. Morreu mortos. Tem que aguardar a ressurreição. Essa é a ênfase, né? Você lê isso no livro de Reis, né? Ah, o fulano de tal morreu e se juntou aos seus pais no mundo dos mortos. Não fala em céu e inferno. Né? Fala nesse mundo dos mortos, tá? Porque a ideia, de novo, é hebraica, né? Os hebreus não estão... Eles não se... Assim, Abraão nunca pensaria, eu vou morrer, para onde que eu vou quando eu morrer? Abraão pensaria assim, de que lado eu estarei quando eu ressuscitar? É nosso pensamento ocidental essa de quando eu vou, para onde que eu vou quando eu morrer. Porque a gente enfatiza a vida em espírito. Os antigos judeus, hebreus, Abraão, Isaac e Jacó, eles não tinham nenhuma preocupação com o destino eterno da alma. Tipo, para eles, a alma é um sopro. Não estou nem aí para a alma. O que eu quero é eu. O que é eu? Eu sou essa nefesh, essa alma dentro desse corpo. Eu quero eu 100%. Então, era uma linguagem do Antigo Testamento para dizer, olha, morreu, está aguardando a ressurreição. Está no mundo dos mortos. Jesus usa essa linguagem, né? Ele fala, deixai os mortos sepultarem seus mortos. O que Jesus está dizendo aqui? Gente, não se preocupem em morrer. Assim, se Jesus estivesse aqui, ia dizer, não se preocupem em ficar morrendo e indo para o céu. A preocupação de vocês é nessa vida aqui e após a ressurreição. Né? O hiato do céu, isso é um hiato. A sua vida é aqui, ó, é evangelizando, é vivendo, é amando as pessoas, para daí na ressurreição continuar isso, né? Então deixem os mortos sepultar seus mortos. Deus é Deus de vivos. Isso que ele está dizendo ali, né? Está dizendo, olha, Deus se preocupa em ter você pleno, corpo e espírito, tá? Não sei se respondeu a pergunta, Júlio. Sim, ficou mais claro agora. Obrigada. Nada. Gente, se ninguém tem mais algum acréscimo, comentário, eu vou pedir 2 favores, então. Aqueles que podem, abram suas câmeras para a gente tirar o nosso print. Vou fazer uma contagem rápida aqui. A gente tira o print. Em seguida, pastor, por gentileza, o senhor pode nos dirigir numa oração final? Sim. Então tá, vou tirar o print aqui rapidinho. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Prontinho. Pastor, por favor. Oremos, então. Querido Deus amado, assim como Simeão cantou, nós cantamos praticamente todo o culto. Senhor, despedes em paz o teu servo, a tua serva, segundo a tua palavra, pois os nossos olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Querido Deus, mantenha-nos nessa fé até o dia do retorno, da segunda vinda de Cristo. Amém. Valeu, gente. Valeu. Obrigadão. Valeu. Pastor, obrigado, hein? Nada, que é isso. Foi um prazer. Obrigado aí pelo convite.